Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Diz o Senhor em Ezequiel 37, versículo 14. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Este é o lema da nossa reflexão sobre o mês da Bíblia, o mês de setembro. Que o Espírito de Deus possa mover a todos nós, não é? Para vivermos santamente os seus ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, compartilha com seus contatos esta pregação, esta liturgia de hoje, do 24º domingo do tempo comum, momento de nós refletirmos, momento de nós crescermos na espiritualidade, de buscarmos mudança para a nossa vida, para o nosso espírito, para o nosso coração. Convido para que juntos nós possamos escutar esta palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, do capítulo 8, os versículos de 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e, pelo caminho, perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando a palavra, começou a repreendê-lo, mas, voltando-se a ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, veja o que o Senhor fala. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, eu gostaria mesmo de começar por aqui. Nós, no nosso ser, no nosso coração, no nosso íntimo, há sempre um desejo de ser melhor, de poder seguir os ensinamentos do Senhor. Ninguém duvida de que não há ensino
melhor do que o ensino de Jesus. Todos reconhecem, até mesmo aqueles que se dizem ateus, aqueles que não professam a fé, mas eles concordam com aquilo de bom que tem na palavra do Senhor, que tem nos ensinamentos do Senhor. Mas então, nós caímos naquela questão de São Paulo que diz que nós queremos fazer o bem, mas fazemos o mal, que nós não queremos. Dentro de nós existe essa resistência, como a de Pedro, quando Jesus anunciou, predisse aqui a sua paixão. Quando Jesus disse que é necessário que o Filho do Homem padeça muito, também seja rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, e seja morto, para também ressuscitar daí 3 dias. O que aconteceu quando Jesus disse isso? Pedro chamou Jesus à parte e disse para ele, começou, não, que isso não aconteça contigo. Mas então Jesus volta para ele e diz: Pedro, você está me atrapalhando. Você está querendo que eu faça aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu vim para fazer, você não quer que isso aconteça. Isso não é obra de Deus. Isso é coisa do inimigo. Afasta-te, Satanás. Jesus não estava falando que Pedro era Satanás, mas que ele estava sendo impulsionado pelos sentimentos, pelos pensamentos daqueles que são adversários do Senhor. Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus. Vai de retro, não é? Vai para trás, Satanás. E deixa que eu sou o caminho, eu que conduzirei. Você, se quiser me seguir, você vai trilhar através de mim. Então, Pedro, Gatti, Eudes, Lindaura, você que está escutando agora, se você quer, se eu quero, se nós queremos seguir Jesus, é preciso renunciar. Renunciar os nossos pensamentos humanos, renunciar os nossos pensamentos mundanos, que muitas vezes querem regalias, querem prestígio, querem comodismo, querem farras, querem vida boa, né? Renuncia. E aí, toma a cruz, toma a sua cruz e siga-me. Pegue aquilo que é dolorido, pegue aquilo que é difícil e vem me seguir. É isso que o Senhor está dizendo para você e para mim hoje. Veja que quando Jesus estava descendo para as aldeias ali de Cesareia, de Filipe, certamente ele vinha conversando com seus discípulos descontraídamente, né? Talvez até sorrindo, brincando, e perguntou para eles: olha, pessoal, oi, meus irmãos, o que o pessoal anda falando de mim? Ah, uns falam que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Cada um pensa de um jeito, Senhor. Aí então Jesus disse para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que era ali o porta-voz daquela comunidade, daquele povo que estava ali, então Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o ungido. É isso que a palavra Cristo significa, ungido, consagrado. Tu és o Cristo. Então, Jesus
fala para eles, né? Vocês não espalhem isso. Mas quando a gente fala assim, eu vou te falar uma coisa, mas você não conta para ninguém, não. É só falar isso. Se você quiser que a notícia se espalhe, é só falar isso, né? E lá foi assim também. Mas, meu irmão, então Jesus está nos chamando nesse 24º domingo do tempo comum a deixar a nossa vida ali do lado, descartar os nossos pensamentos mundanos, os nossos sonhos mundanos, tomar a cruz e seguir a Ele. Porque a cruz é a ponte que vai nos conduzir, que vai nos ligar ao céu. As nossas coisas vão ficar tudo por aqui. A cruz vai nos conduzir para o céu. Então, que nós, nesse dia, nesse domingo, nós possamos refletir, possamos nos achegar mais ao Senhor, nos achegar ao corpo e sangue do Senhor na Eucaristia, viver esta palavra, partilhar a nossa vida, falar coisas boas, incentivar os nossos irmãos, consolar aqueles que estão tristes, visitar os doentes. Isso é aproximar-se do Senhor. Isso é renunciar às nossas mordomias. As pessoas falam, eu não gosto de visitar doente. Mas não é gostar, senão não teria sentido. É você mesmo, sem nos sentir bem, ir assim ao encontro do irmão. Ir ao encontro do Senhor na pessoa do irmão. Não é? Então que o Senhor abençoe a você, a sua casa, a sua família, e dê muita paz e muita alegria, e dê um desejo profundo de se unir, de se ajuntar, de se conectar com Jesus, para que Ele possa mudar a nossa vida e que nós possamos, assim, dizer também, Tu és o Cristo, ungido, consagrado, e eu também quero ser, Senhor. Em Ti eu quero e eu serei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. Deixe o seu gostei. Que Deus te abençoe. Fique em paz.